Outro veto, em uma emenda que apresentamos ao PPAG, foi sobre a previsão de priorização do pagamento dos direitos legalmente assegurados aos servidores estaduais, como aposentadoria, férias-prêmios, promoções e progressões. Eu estou dizendo aqui de direitos que já existem em leis, inclusive na Constituição do Estado de Minas Gerais, que, do ponto de vista da legislação estadual, é a nossa lei maior, ok? Então, eu não estou trazendo legislação nova, não estou trazendo uma proposta que seja conflitante com legislação já em vigor. Pois bem, o governador justifica esse veto com base no que ele chama de falta de inovação, já que esses direitos já são estabelecidos em lei. Então, ele concorda que o nosso projeto não conflita, ele está em consonância, mas está dizendo que é falta de inovação. Pois bem, aí eu pergunto ao governador, se todas essas prerrogativas já estão asseguradas em lei, não faz sentido que o Estado tenha previsão orçamentária para fazer o seu pagamento de forma prioritária? Ora, a contradição é não haver uma emenda no PPAG que trata da priorização daquilo que já está garantido nos termos da Constituição do Estado, deputado Raul Belém. Não estou criando nenhum óbice, não estou criando nenhum problema, não estou criando nenhuma situação que já não esteja previsto na legislação do nosso Estado, como a nossa própria Constituição está lá. Por exemplo, o direito de férias-prêmio está lá na Constituição. O que nós vamos para o Estado? Prioridade. Eu entendo que tudo que está previsto na Constituição de Minas Gerais deve ser tratado como prioridade no governo, ou não? Ou o dispositivo constitucional se transformou numa lei de importância menor? Lógico que não. Todos os dispositivos constitucionais, assim que funciona com a nossa Constituição Federal. O que está na Constituição Federal se sobrepõe a leis complementares, se sobrepõe a portarias, a decretos e por aí vai. Da mesma forma, é na Constituição do Estado. Então, eu me pergunto que quem subsidiou o relator no parecer, se não observou que os dispositivos constitucionais se sobrepõem a qualquer outra coisa no aspecto legal e, portanto, devem ser priorizados. Essa é a pergunta que eu faço. Tem aqui os colegas que nos assessoram aqui no plenário. Compreende? Nós estamos falando de uma emenda para prever no plano plurianual de ação governamental aquilo que já está preconizado na Constituição do Estado de Minas Gerais. E aí o governo diz que não há inovação. Evidente que não há inovação do ponto de vista do que a lei já garante, mas há inovação de quando não há previsão no PPAG, nós estamos estabelecendo no plano plurianual. Então, é um veto que ele não tem significado, ele não tem importância por parte do governo. Por isso que, quando eu disse aqui na minha fala inicial, os vetos foram mais orientados sobre o viés político de quem apresenta do que necessariamente do mérito do que está sendo apresentado. Não é interessante isso para o governo, não é inteligente para o governo. Eu não faço aqui disputas somente de campo ideológico, eu faço disputas com consistência, com conteúdo, sobre as questões que eu acho que são importantes para Minas Gerais. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, eu quero falar para os deputados que compõem a base do governo, não há nenhum prejuízo para o governador, para o governo do Estado, em dizermos que, em consonância com o que diz a Constituição do Estado de Minas Gerais, trataremos como prioridade, não estou usando o termo, prioridade, que é o que é, porque se trata de uma lei constitucional, o atendimento às garantias e direitos dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Então, a não ser que nós vamos dizer para os servidores do Estado que nós não temos essa compreensão. O que a gente quer, pessoal, é que... e aí eu quero continuar aqui dizendo o seguinte, se todas as prerrogativas já estão asseguradas em lei, não faz sentido que o Estado tenha previsão orçamentária para fazer seu pagamento de forma prioritária? Se falta inovação na nossa emenda, por que o governo frequentemente atrasa e dá calote no pagamento aos direitos dos servidores? Como aconteceu com as férias-prêmios, que foi através de uma ação nossa no Ministério Público de Contas e no Tribunal de Contas, que o governo veio a público 2 dias depois fazer uma coletiva anunciando o calendário. Está vendo como é que a gente vai encontrando quais são os óbices e contradições do processo político, legislativo, dos vetos que o governo aqui apresentou? Então, veja bem, o que nós estamos cuidando. Queremos evitar que cenários como esse, que vem acontecendo, queremos contribuir com o planejamento das contas do Estado e queremos, sobretudo, que os servidores tenham garantia de que vão receber aquilo que têm de direito. A gente não faz isso num contexto do qual o Estado está estrangulado a partir da questão orçamentária. Pelo contrário, o governador há pouco tempo anunciou 2,2 bi de superávit.
né? Sabemos que há disponível nos cofres do Estado em torno de 30 bilhões. Se há recurso disponível no cofre do Estado, se o Estado fala que teve superávit, se o Estado está dizendo, então, e a Constituição está dizendo, então, que essas são garantias constitucionais, por que não dizer que isso é uma prioridade na ação governamental no PPAG? Aí vai ficar aí para a gente poder refletir e conversar, né? Eu acho que nós temos condição de derrubar esse veto e dizer que não há absolutamente nenhum prejuízo para o governo, pelo contrário, colaboração na organização das ações de governo para se planejar, se organizar para a garantia dos direitos, inclusive os direitos constitucionais. Esse é o nosso papel como órgão fiscalizador. Nós somos agentes da fiscalização das ações do governo. Foi para isso que nós fomos eleitos. Esse é o nosso papel constitucional. Foi esse o juramento que fizemos aqui no dia da nossa posse. Nós não fizemos o juramento de que, condicionados a decisões, pressão, orientação de governo, abdicamos do nosso papel constitucional. Não foi isso que nós juramos aqui. Então, como eu disse, não há prejuízo das questões do governo, da agenda do governo em curso. Pelo contrário, colaboração expressiva na organização e garantia do direito aos nossos servidores aqui.